Oi, quero transmitir uma mensagem das Escrituras do Evangelho pelas Escrituras, porque é muito importante refletirmos sempre no que diz respeito ao Evangelho. E o que eu quero falar hoje é sobre o que está em João 14, que é muito usado por muitas pessoas para dizer que as pessoas para dizerem que estão aguardando Jesus levá-las para o céu. Mas será que é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui em João 14. Aqui Jesus diz em João 14: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, como ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, aí muitos pensam que lá tem um bocado de casinha lá no céu, eles ficam dizendo que lá tem várias casas no céu para eles morarem. Mas o que é morada aqui e o que é a casa do Pai? Para entendermos isso, precisamos entender qual era o pensamento dos judeus na época, e não o pensamento do Ocidente, mas o pensamento do Oriente, de lá onde os judeus moram, que Jesus era judeu. Tem que levar em conta o fato de que Jesus era judeu e de que os discípulos eram judeus, os apóstolos eram judeus, então eles pensavam como judeus, entendiam como judeus, e não como brasileiros ou como pessoas do Ocidente. Então vamos ver aqui o que era a casa de Deus para eles. Em Mateus capítulo 12, há uma passagem que vem dizer, Jesus disse, aqui quer dizer, Mateus disse, em Mateus 12, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara, ora estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Versículo 4, aqui está. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Aqui por essa passagem podemos ver que para Jesus a casa de Deus era o templo. Naquela época, aquele templo lá de Israel. O templo de Israel, de Jerusalém, era chamado de casa de Deus. Para Jesus era a casa de Deus, para o judeu era a casa de Deus. Era isso que era o templo. Mas Jesus disse: na casa de meu pai é muitas moradas. Então ele está falando do céu ou de outra coisa? Então com certeza ele está falando do templo. Mas ele falava do templo que era a casa de Deus. Mas qual era o verdadeiro templo? Aquele templo físico lá? Ou o seu corpo? Ou havia outro templo que era o seu corpo? Quando vemos aqui em João 2, versículo 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruir este santuário, que em algumas versões dizem templo, que é o mesmo que templo. Destruí este templo, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e em 3 dias o levantarás? Ele, porém, 21, ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Pronto, entendemos agora que o corpo de Jesus era a verdadeira casa de Deus agora. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus era a casa de Deus, a perfeita casa de Deus, e a única casa de Deus, a verdadeira. Deus encarnado, que ele se encarnou para Deus habitar em carne. Então, o templo era ele. Então ele estava dizendo, na verdade, na casa de meu pai, ele estava dizendo: em mim há muitas moradas. Ele está dizendo que todos aqueles que habitam, que estavam nele, habitariam nele. E também não só isso, tanto habitariam neles, como também Deus habitaria neles. Eles seriam Jesus seria morada para eles, como casa do Pai, e
Jesus, e eles seriam moradas de Deus. Como entendemos isso? Em João 14 ainda, no versículo, deixa eu ver aqui, 23, que diz: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pronto, cada um discípulo, cada um seguidor de Cristo é morada de Deus, e mora em Deus, tem a vida escondida em Cristo, que é Deus. Em Cristo ele tem morada, eles têm abrigo. Então, nesse texto de João 14, na casa de meu pai há muitos moradas, eu não estava falando a casa do pai, não era o céu. Que Deus estava lá no céu, a casa dele era lá no céu. Como muitos pensam que ia levar o povo para o céu. O povo está começando a odiar a terra, essas pessoas. Tem um ódio da terra. Elas têm um ódio danado da terra. Não vê a graça de Deus mais na vida, na terra, na vida material. Não vê mais a graça de Deus, não enxerga a graça de Deus. Porque não vê, pensa que tudo é o céu. Na verdade, na casa de meu pai há muitas moradas, é Jesus que é a casa do Pai. Ele não está prometendo levar ninguém para o céu, como muitos pensam. Esse é um sonho impossível. Mas e não prometido. Impossível porque não foi prometido. Não porque Deus não possa fazer, mas porque Ele não prometeu. Por isso é impossível. Mas vemos o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, como diz os Salmos, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, Jesus disse em Mateus 5, no Monte das Bem-aventuranças, nas Bem-aventuranças. Ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A promessa do Senhor é de herdarmos a terra. Haverá novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça, como disse o apóstolo Pedro. Então assim herdaremos a terra, e não o céu, como cantam alguns. Herdeiro do céu, são herdeiros do céu. Não, não é o céu não, é a terra. E será do modo de Deus aqui na terra. E Deus, eis o tabernáculo, não diz assim, eis o tabernáculo dos homens com Deus. Não, diz eis agora o tabernáculo de Deus com os homens. Porque Deus se fez homem e identificou conosco, que habita conosco, está em nós. E agora um dia estará conosco de forma física, em Cristo. Na pessoa de Cristo, estará em forma física na pessoa de Cristo, para habitar conosco. Graças a Deus por isso, por essa mensagem maravilhosa. Que Deus abençoe a todos quanto ouvirem.